Sustentar as teses, são 15 horas e 33 minutos. Excelentíssimo doutor Alexandre Cardoso Bandeira, subiu a esse projeto, operador de direito, vem a sacar a justiça, trabalhar, senhor presidente de Vossa Excelência. Eu orei muito quando eu tive notícia que o doutor Glauco ia para o Olimpo do TJ. As minhas preces em partes foram atendidas, porque Vossa Excelência, em que pese eu brincar, senhoras do Conselho de Sentença, que eu tenho que dar uma caneta Montblanc, não como suborno, mas com a tinta um pouco mais leve, Sua Excelência é um juiz extraordinário. Só acho que a caneta dele está precisando trocar tinta. Mas é um privilégio para nós, advogados, tenho certeza do Ministério Público, ter um juiz da envergadura de Vossa Excelência, que respeita as partes, respeita quem está ali, permite que o debate seja levado, obviamente intervém quando necessário, mas que garante que aqueles que estão sentados ali, hoje aquelas que estão sentadas ali, quando forem concitadas a votar, elas tenham exaurido o conhecimento da prova dos debates. Então as minhas preces, em parte, foram atendidas. O doutor Glauco está no lugareiro, já fazia jus, ficou 14 anos aqui, e às vezes ele comenta, pô, Quaresma, como é que arruma confusão você? Basta eu não ter aqui um juiz. É só não ter um juiz. Se eu tiver um verdugo aqui, a conga está armada, porque eu sou um trem chamado advogado. Eu sou um ente chamado advogado. Indispensável administração da justiça. Está lá escrevido, escrevido no centro de direito, que parece que o povo esquece. Para condenar, absolver, precisa de um advogado. E eu tenho, tanto quanto Cláudia, que é minha consorte, eu não vai ser com azar, né? Que é minha sócia e esposa, o privilégio de trabalhar hoje sob a presidente de Vossa Excelência. Doutora Patrícia Estrela Oliveira, os meus respeitos, obviamente vou bater um pouquinho no Ministério Público, não em Vossa Excelência, eu bato na instituição, eu não bato na pessoa, eu bato no corpo, né? Naquele trem indivisível, que não se entende, e que às vezes foge de um trem chamado verdade, igual o diabo foge da cruz, e é o que acontece nesse processo hoje, os meus respeitos. Minha secretária sócia, consorte e mentora, Claudineia Calabunde, eu não canso de falar, e é bom que eu registro agora, que o centro do escritório é ela que pensa, ela que organiza a defesa. E eu sou o cara da porrada. É um privilégio, mais uma vez, trabalhar sob o presidente de Vossa Excelência e prestar os serviços a Vossa Excelência aqui no plenário. Depois que Vossa Excelência de todas as maldades que têm que ser feitas, eu venho aqui falando, meus respeitos. Maurício, prazer mais uma vez estar aqui, é o Geraldo, a máquina, que já correu aí, eu liguei o vídeo, é um sempre privilégio de trabalhar com Vossa Excelência aqui, meus preparados hoje da Força Pública, já subi morro, junto com Vossas Excelências, porque eu fui para Pachá, fui policial civil, então eu já troquei muito tiro com vagabundo. Né? Ou você defende vagabundo, eu defendo pessoas que são acusadas de determinadas condutas. Nossa, você tem crime demais da conta, mas quantos que ele já foi condenado? Doutora não contou não, né? Quantos que já foram absolvidos? Doutora não contou não, né? Mas para que eu vou contar? É só pegar a capivara dele e vão condenar pelo direito penal de quem? Do autor. A doutora Natália é advogada, então conhece muito bem o que eu estou falando, né? As colegas de Vossas Excelências, Vossa Excelência, que não militam no direito, tem um trem de direito penal do fato. O que é essa bagaça? O que aconteceu? O que é direito penal do autor? É a puta do meu cliente. Cheio de bronca. Pau no réu. Então eu vim até uma vez, foi escrito, igual a doutora, na minha convicção é bom para levar para casa. Esse caboclo aqui, ó, foi processado por um promotor de justiça, tomou 24 anos de cana. Depois de 8 anos preso, descobri que condenado o cara errado. Quem condenou foi um juiz de direito, não foi um juiz jurado, não. Isso aqui é um crime de latrocínio. Eu vou contar a historinha desse moço aqui no curso da nossa fala, porque acho bom que a gente conheça o que é a realidade além da balustrada, o que traz para cá e como é que se coloca cidadãos igual o Wesley no banco de réus. E por que se coloca ele ali? Comentário, boato, futrica. É isso que rola aqui. Acredita, eu li acredita e provavelmente aqui em depoimento umas 50 vezes, no mínimo umas 50 vezes. Tem gente que acredita em Deus, outros em Alá, outros em Buda, outros na mãe vaca, outros não acreditam em nada. Agora, eu acredito em Vossas Excelências, que Vossas Excelências, doutora Isabel, doutora Natália, doutora Ana Lúcia,
doutora Michele, doutora Alalícia, espero não ter errado o nome de Vossa Excelência, doutora Nilza e doutora Ana Ruth. Eu acredito em vós. Sabe por quê? Esse cabra que está aqui na frente de Vossa Excelência, ele virou o monstrinho que ele é aqui, por culpa de quem se sentava ali, chamado José Amâncio de Souza Filho. Um belo dia, este tribunal tinha apinhados as secretarias que ficavam aqui do lado, coisa aí de uns 500, 600 processos, inclusive de réus presos, que não tinham um advogado para defender, não tinha defensoria pública. Dr. Zé Amâncio chamou de saudosa memória, que outro responsável por esse monstrinho aqui, chamado Antônio Assis Genon. Foi, Genon, me arruma um grupo de advogados para defender sem receber um centavo sequer para o Estado. Não paga até hoje. Na maioria dos comarcas do interior, quem faz defesa de advogado não recebe um puto sequer, um centavo sequer. Não recebemos auxílio moradia, não recebemos deslocamento, pagamos xerox do nosso bolso, como eu fiz várias vezes aqui. E, nesse contexto, foi montado um mutirão da cidadania. Ao cabo de, salvo engano, 5 anos, nós defendemos 2.000 réus. 2.000 réus. Sabe quanto que nós recebemos? Às vezes nem muito obrigado. Às vezes nem muito obrigado. E hoje eu tenho potencial para chegar e cobrar de R$1 1 milhão de reais. Porque a gente faz por merecer cada centavo. Porque tudo que a gente recebe, a gente paga imposto de renda. E eu fico meio puto de perguntar como é que o réu está me pagando. Não é que eu tenho vergonha, não. Cobrei esse pago 1.000 pratos por mês. Para dizer que aquele cidadão que está o Paulo ali, por Quaresma, sou empreendedor, tenho um comércio, meu comércio fatura um dinheirinho, consigo pagar 1.000 pratas por mês. Deve ter 6, 7 processos, não sei. Romano conhece processo desse menino. Já absorvemos uns 3. Mas a doutora não conta isso. Ela não quer saber disso. Ela não quer saber que em um determinado lugar, e eu uso isso em palestras, eu vou para o Brasil inteiro fazer palestras. Então eu palestrei que eu mostro isso. Reconhece alguém no escuro. Ah, parece que você está falando mal da polícia. Hoje eu vou falar algumas verdades para Vossa Excelência, da polícia, do Ministério Público, às vezes até do Judiciário. E para falar isso, Excelência, eu tenho que dizer o seguinte: há 7 anos atrás, 8, eu era escravo do crack. Que era uma mulher ali me tirou disso. Eu padeci do vício do crack 7 anos. Então não vem me falar que a droga destrói, eu conheço muito bem isso. Eu sei o que quase fez com a minha casa. E sou aqui, estou de pé, e de lá para cá continuo de pé. Porque aqui, onde o direito transpira, onde ele pulsa, onde exala o odor, onde ele tem emoção, eu tenho tesão por esse negócio. Isso aqui para mim é trabalho, tem prazer pelo Tribunal do Júri. Por quê? Porque é a guerra de um Estado todo poderoso contra um cidadão que senta-se ali, que muitas vezes é julgado pelo seu passado, não pelo fato em apuração. É o que está acontecendo hoje. Houve um episódio do capitão da PM, que eu fazia um júri de graça em São João del Rei, que ele me ameaçou de morte no plenário. Estou vivo até hoje, ele é muito ruim de ameaça. Me chamou de craqueiro, de noiado, dentro do plenário. Esse trem tomou mais 20 milhões de acessos na internet dessa porradinha. Exatamente. Eu fui ameaçado de morte dentro do plenário, exercendo o meu mistério, sem receber um puto sequer. Tinha diária para receber, não. O hotel, eu e Cláudia pagamos do nosso bolso. Para a gente enxergar algumas coisas que rotulam por aí chamar de justiça. Esse cabra aqui escreveu justiça. Luiz Eduardo Soares. Talvez Vossa Excelência não saiba que livro é esse. Talvez Vossa Excelência não conheça o autor. Mas se eu falar de Tropa de Elite, todas vós sabem quem que é. Esse cabra escreveu Tropa de Elite. E ele escreveu esse livro chamado Justiça. E tem um trecho dele que ele fala o seguinte: a imaginação perversa da justiça supera as piores fantasias do mais cruel dos criminosos. Muitas das vezes, Excelências, nós colocamos ali e criamos ali monstros que não são sequer cordeiros, muito menos lobos. Porque o que se trabalhou aqui o tempo todo,
distante da verdade, fugindo da verdade igual o diabo foge da cruz, é que ele executou o Raul. Ele é branco. Quem matou é preto. Os dois que atiraram são negros. Eu quis construir a prova aqui, porque eu entendo que vossas excelências não tem que examinar o que já vem pronto, né? Não tem que engolir o que as partes vão contar. Vossas excelências haveriam aqui de perceber: será que o Januário mentiu? Será que o Januário estava com medo? O Januário falou que as pessoas eram claras. Faz o favor, hein? O doutor falou em 15 metros. Ele estava sentado exatamente aqui. Até aqui, pode vir pra cá, ele estava ali. Só tem que o pau estava sentado lá. Eu trouxe ele para cá para Vossa Excelência ver. Exatamente simétrico. Até aqui tem 8 metros. Essa trena tem exatamente. Obrigado. Exatamente 8 metros. E ele falou que viu. Pode ver. Ele falou que viu uma pessoa clara. Só tem. Não, não. 8 metros. E o que ele falou que viu, excelência? Ele falou que era claro. Só não tinham perguntado até agora se ele usava óculos. Segundo, só não tinham indagado até agora se ele era cego junto só. Só não tinham indagado até agora se porventura ele no mesmo passo tinha um problema de vista em relação ao olho esquerdo, que é o único que prestava. Por que eu estou trazendo isso, excelências? Porque eu precisava contrapor essa prova com um depoimento estampado no Correio. Esse processo teve um inquérito policial. Ao cabo do inquérito, excelências, houve uma denúncia, pedidos de prisão temporária convertida em preventiva. Há detalhe, o Alex foi preso, ficou preso toda a instrução criminal e foi absolvido. Ninguém pediu desculpa para ele. E ele ficou preso a instrução toda. E o Ministério falou: não, que tem medo, com medo dele. O que a doutora promotora falou aqui, excelências? Que todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo do Baixaninho. Engraçado é que ela não apareceu lá em Ibirité para ouvir uma criatura. E sabe quem é a criatura? Talvez um dia ela descubra que as folhas 1615 tem um depoimento aqui. Sabe quem que é? De um cabra chamado Jonathan Freitas de Rezende. Ah, detalhe, não fui eu que acompanhei a precatória, não. Foi o doutor Túlio Soares Naves, que trabalhava conosco. Quem fez essa audiência foi um colega. E eu vou até, com todo o respeito que merece meu colega, eu vou esquecer as partes da pergunta da defesa. Eu vou preocupar só com as perguntas do Ministério Público. Sabe quem é esse moço? É um PM. Sabe quem que ele é? Primo da vítima. Primo da vítima. E esse moço prestou um depoimento na fase judicial sobre o crime do contraditório. Jane. Ela fala. Sabe quem é o autor? Não. Falaram que foi o Baixaninho. Outra pessoa, mãe da vítima. Sabe quem é o autor? Falaram que foi o Baixaninho, o Gato Seco, o Canela e o Seninha. Sabe quem foi o autor? Prováveis. Sabe quem é esse aqui? É o André. Acredita que Flávio. Prováveis autores: Peixe, Baixaninho e Jegão. O Jegão foi o cabra que tinham 3 qualificadores contra ele e que por acaso o doutor Francisco de Assis Santiago, a lenda, Chico Preto, chegou e falou: não tem prova dessas qualificadoras, eu peço decote. Foi pedida a absolvição. Agora, o curioso,
eu tomei a pecha de desidioso. Até um tempinho atrás, contra a minha vontade, reuniram os processos. Então, vamos fazer para trásmento, como diria o Dorico Paraguaçu. Vamos lá para trás. Inquérito policial, todo mundo na mesma cuia. Denúncia, todo mundo na mesma cuia. A determinada altura, não encontraram ele. E desmembrou-se o processo. A instrução seguiu contra Peixe, Wesley também, xará dele, contra Rodrigo, Digão, e contra Alexandre. E o dele ficou em stand-by. Ele foi localizado, preso, começou o processo contra ele. Então, nós, defesa dele, não participamos da instrução lá. Uai, eu não quero essa porra unificada, eu não sei o que perguntaram lá. Eu não conheço esse processo, meu processo é diferente. E aí eu vou perguntar para Vossas Excelências. Tem um livro do Renato Zuinzu, chamado Verdugo. É um juiz de direito lá de Araxá, excepcional pessoa, ele tem um azar do cacete, ele é meu amigo. Toda pessoa é capaz de matar. É a orelha do livro dele. Recomendo a leitura. É uma novela fantástica. E aí eu vou perguntar para Vossas Excelências. Se por acaso eu matar, eu quero responder e trazer a pecha de ter sido noiado um dia? Ou eu quero responder porque em determinada situação, para salvar a vida de um ente amado, eu matei. E aí vão verificar, não o direito passado meu, mas o direito penal daquele fato. Direito penal daquele fato. É isso que eu quero saber de Vossa Excelência. Qualquer um de nós pode matar. Qualquer um de nós. Não se abstraiam dessa possibilidade, não. Não se abstraiam. Agora, que tipo de processo que eu quero contra mim? Qual processo que eu quero? Um processo que tramita de um jeito, depois aparece, junta isso aí tudo, aí eu fui contra. Lá na frente, reunido. Eu falei, não quero essa porra reunida, eu não conheço a prova do lado de lá. Eu sou uma besta, eu devia ter lido a prova do legado, que era excepcional para mim. A prova é extraordinária para a defesa, para um trem chamado verdade real. Sabe o que é verdade real? É o que realmente aconteceu. Esse cabra aqui, o Wagner, foi condenado a 24 anos. E agora, já passados alguns minutos, eu vou fazer uma leitura que eu acho imprescindível para Vossas Excelências. São dois juízes que existem na Bíblia. Dois. Um Salomão, o outro Pilatos. E na figura feminina, eu quero saber se eu tenho 7 Pilatos ou 7 Salomão sentados na minha frente. Depois de 8 anos preso, descobriu-se que não foi o Wagner que matou. Houve um delator falando que foi o Wagner. Ele se arrependeu e disse, não foi o Wagner, foi outra pessoa, e ela me ameaçou para dizer que foi o Wagner. Foi feita uma justificação, uma revisão criminal. E aí, Excelências, eu uso isso aqui em todo o júri, que eu acho que é imprescindível, porque Sua Excelência consultou Vossas Excelências de acordo com a consciência e ditame da justiça. Pois eu imploro a vós que se assemelhem mais a Salomão e se distanciem o máximo dos Pilatos. E eu vou apresentar esses dois juízes na figura de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Um chama-se Edivaldo José de Moraes. Eu não corro dos nomes, não. Deixo também registrado ter prestado bastante atenção à sustentação oral aqui desenvolvida, como também ter tido acesso ao memorando que foi apresentado. O caso Wagner é tido como erro judiciário, quando quem menos errou foi o judiciário. O Poder Judiciário agiu com aquilo que tinha no processo. O inquérito, que foi base para a denúncia e para a instrução criminal, foi feito pelo Poder Executivo, leis, Polícia Judiciária. A Defensoria Pública e Perícia Técnica, citado em recente entrevista, são órgãos do Poder Executivo. Afasta de mim esse cara. Isso aqui é do cacete, né? Esse cara é desembargador em Londres, não é no Brasil. A pobreza não é fator para a injustiça, como se mencionou na mesma entrevista. E nem praxe nesse Tribunal de Justiça. A afirmativa chega a nos ofender. E a verdade não pode chegar ao povo pela metade, tem que chegar para o inteiro. O cara está comendo cana há 8 anos num presídio. O menor que o delator vai lá e fala, não foi o Wagner, foi outra pessoa, e ele está incomodado que no cadeia no Brasil é pobre, preto, prostituta, pederasta, escondido, pega de farmácia. Tem um branquinho em cana também. Mas é pobre. Nós vamos evoluindo na advocacia. Eu foco muito claro. Quando o pai dele chegou perto de mim, ele falou, não tem condição. Eu falei, brother, deixa eu olhar essa porra aqui. Fala, 1000 prata por mês você aguenta? Foi doendo. Fizemos com a prata, fizemos com a prata de R$1.000 por mês. Declara, por exemplo. Do mesmo jeito que tem que colocar 1 milhão. Basta o cliente ter dinheiro na balança. Sabe por quê?
Porque o Ministério Público, quando faz cagada, eles têm uma associação, Associação Mineira do Ministério Público. E você sabe quem defende quando eles fazem bobagem? É um advogado, Luiz Carlos Abrita, extraordinário advogado. O Conselho Nacional do Ministério Público deu uma cepuada no Eduardo Nepomuceno, tirando-o de uma promotoria do patrimônio público, porque em tese, segundo o entendimento do Conselho Nacional, ele estava fazendo travessura, ele estava perseguindo Perrela. E arrancaram o cara de lá. O Abrita conseguiu uma liminar e recolocou o Nepomuceno na promotoria dele, na Justiça Federal. Então, quando eles fazem traquinagem, não é Deus que eles pedem socorro, não, é o advogado. Indispensável administração da justiça. E tem uns de R$1, uns de R$1.000 e uns de R$1 milhão. Nesse caso específico, o cidadão é pobre. Depois de 8 anos em cana, descobri que eu estava errado. Aí veio um outro desembargador, que é o Salomão. Quero inicialmente dizer que nós, tá, excelências, nós, operadores de direito penal, lamentavelmente trabalhamos com a verdade real. Nunca trabalhamos com a chamada verdade real. O que é verdade real? É o que aconteceu. O Raul está morto, incontestável. Primeiro quesito. No dia dos fatos, contido, morreu? Sim, incontestável. Segunda pergunta, ele faltou. Aí se busca a verdade real, em que aspecto? A autoria. O da materialidade enquanto insofismável, incontestável. Não existe em nenhum processo verdade real. E esta é uma falha do processo como instrumento de oferecer àqueles que operam com direito material, que sois vós, matou ou não matou, roubou ou não roubou, estuprou ou não estuprou. O crime conexo aqui é de quadrilha. Curiosamente! Tem que ter, doutor, ainda continua sendo 3 ou mais, né? 2 não dá pra fazer, 3 ou mais, né? Olha que divertido. Eu não estou besta não, tá? Não é associação não, é quadrilha ou banco do trem é velho. O trem antes da reforma da associação. Então o doutor não sabe nem qual tipo penal que ela está imputando. Mas são 3 ou mais. Tem 4 nesse processo. Alex. Ó, matemática às vezes é complicado essa cacete, né? Alex, Rodrigo e Wesley, que morreu, mas não deixa de compor a quadrilha, e o Wesley. Só esqueceram de contar para ela que o Alex foi absolvido de tudo. Sabe quem que é o Alex para a polícia judiciária? É o cara que fez a ligação, ela começou falando isso, para levar a vítima para a morte. E esse cara foi absolvido. Ó, mas o Rodrigo foi condenado, né? Bem, eu não sei se quando o Rodrigo foi condenado, o Januário foi ouvido. Eu não sei se quando o Rodrigo foi condenado, o Davidson foi ouvido. Eu não sei se quando o Rodrigo foi condenado, ouviram o Jonathan. Ainda vamos chegar no Jonathan. Eu não vou esquecer disso aqui não. Essa folha de papel aqui para a doutora não é nada. Nada. Mas ele existe nos autos. Não existe nenhum processo de verdade real. E essa é uma falha do processo como instrumento de oferecer àqueles que operam com direito material, vossas excelências, as provas que devem ser valoradas. E o caso Wagner Lúcio da Silva é um caso lapidar, no sentido de demonstrar que aqueles que instruem os inquéritos, e sabemos todos que a prova de inquérito é renovada na instrução final, que vai condenar ou absolver o acusado. Este é um dos casos mais lamentáveis que já pude presenciar no Poder Judiciário. Então, excelências, lá em cima no Olimpo, desembargadores, e no caso dos 2 que eu estou dando nome, julgaram esse caso. E lá não tinha, acredita, prováveis autores, acredita, estou brincando, não? Católica, evangélica, budista, taoísta, judeu, qual credo que professa? Eu acredito em Vossa Excelência. Eu acredito piamente que Vossas Excelências, quando forem julgar, não vão julgar a pessoa deselegante ela na leite. Eu bato na instituição, não bato na pessoa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especificamente a figura do GAECO lá de Uberlândia, considera que toda a Polícia Civil do Triângulo Mineiro é bandida. Toda a Polícia Civil do Triângulo Mineiro é bandida. Aí o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, num julgamento, disse o seguinte, não disse da polícia não, disse do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, notadamente o GAECO. Por que acontecem algumas metamorfoses?
de depoimentos? Vou mostrar para Vossa Excelência. Isso é um acórdão que existe, prolatado para a 5ª Câmara Criminal, sendo que o signatário desse voto específico é o desembargador Alexandre Filho de Carvalho. E ele fala uma coisinha sobre o Ministério Público, notadamente o GAECO de Uberlândia. E depois que ouvirem, vocês reflitam quem é perigoso. E se aquele livro e esse trecho do Justiça, do Luiz Eduardo Soares, é ficção ou é realidade nas Minas Gerais? Um segundo que eu vou localizar aqui, Excelências, para dizer para Vossas Excelências como é que a banda toca em Minas Gerais. Só para Vossas Excelências verem como é que a situação gravita nessa órbita. Com um detalhe, viram aquele pedaço de papel ali, que montou de processo ali? Que processo? É um processo só. Sabe o que processo é aquilo? É aquele processo que a doutora falou da certidão, que não é sobre a morte do Canela. O processo da morte do Canela não existe. Há uma peça informativa, uma investigação desde 2012, nós estamos em 2018 e esse moço não foi denunciado ainda. Mas vamos conhecer o Ministério Público? Com relação ao segundo pedido, peço vênia aos eminentes embargadores que me antecederam, mas vou acatá-lo. Faço uma pequena introdução. Essa Operação Fênix, que está sendo realizada em Uberlândia, nasceu e está com vários problemas. Há informações de que os promotores de justiça do GAECO de Uberlândia estão constrangendo as pessoas. Engraçado saber que o promotor constrangiu os outros, não. Quem está dizendo é o desembargador, sou eu não. Num voto que pode ser consultado no tribunal. Constrangendo pessoas com prisões preventivas que pleiteiam e infelizmente são concedidas pelos magistrados lá daquela comarca, e nas prisões quase que obrigam as pessoas a delatarem para poderem chegar a um determinado resultado. Isso está acontecendo em Minas Gerais, notadamente Uberlândia, e quem está patrocinando isso é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu não bato em pessoas, eu bato na instituição, principalmente quando se comporta dessa forma. Ora, isso é prender para constranger a delação. Prisão preventiva que é absurda, ilegal e constitucional, completamente contra o ordenamento legislativo brasileiro. Me entristece que o judiciário corrobore com isso. Que o judiciário, principalmente lá de Uberlândia, amedrontado pela posição do Ministério Público, corrobore com essa situação. Houve uma audiência pública aqui em Belo Horizonte, recentemente, em que se falou sobre a conduta dos promotores do GAECO. É uma barbaridade que o Ministério Público, administrativamente, tem que instaurar procedimento para apurar. E ele determina que os documentos que foram carreados lá fossem levados para a PGJ, Procuradoria Geral de Justiça, e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Excelências, o meu cliente é o demônio, Satanás de botas. Pode ser, só não tem a responsabilidade dessa morte. Aquele pedacinho que a doutora leu com relação às armas, que está lá naquele relatório, olha que bonitinho o relatório dela. Aqui, tá? É que ele mata com 38, esse aqui morreu com 38. Luiz Carlos R. Silveira e Heloísa Silvino, munição utilizada, 9mm. Kleber Serpa, munição 380. Wesley, o Canela, munição .40. Mas tem uma pluralidade de munições. E aquele negócio, se eu tenho 38 uma azeitona retirada, faça a minha comparação balística. Ao invés de fazer esse negocinho aqui, sabe quantos desses aqui viraram processo, Excelência? Quantos foram, dona Cláudia? Quantos viraram processo? Quantos viraram processo? Olha só que interessante. Falei a vir para ela. Disto aqui, 1,
2, 3, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabe quantos será o processo? 2. Sabe quantos são os fatos? 2010, 2011, 2011, 2011, 2012. Olha, é muito pior estar defendendo respondendo inquérito do que estar respondendo processo. Não há processo. Não tem processo. Não acharam o PEC para denunciar. Agora, vamos acreditar nesse relatório assim? Vamos, né? Daqui a pouco a Sua Excelência vai me ajudar para falar. O apelido do Alex é Pio? Não é Pio, não? Tem certeza? Vamos dar credibilidade à doutora? Esse relatório é o maná dos deuses para estrumbicar a vida do meu cliente. Quem são os réus desse processo? Alexandre, o Alex, Rodrigão, que é o Gegão, Rodrigo, que é o Gegão, Wesley Peixe, o Wesley Bastianinho. Esse relatório é o suprassumo da verdade, não é? Tá bom. Eu vou pedir a condenação dele, então. Se isso aqui for o suprassumo da verdade, nós vamos pedir a condenação do nosso cliente. Então vamos lá, sendo o aço, né? Ou então sendo o voto sim, doutora Nilza, para condená-lo. Sabe quem que a polícia falou que era responsável por essas mortes? O de hoje, Bastianinho, Peixe, Pio e Gedão. Sabe qual é a validade que tem isso aqui? A mesma do dejeto que se joga de manhã cedo quando você vai ao banheiro. Nenhuma. Merda. Quem fez isso foi Pio. Mas quem está aqui é Alex. Ela quer uma quadrilha de 2. Quadrilha tem que ser 3 ou mais. É o 288. Arma, não tem arma prendida, mas tem quadrilha. O Ministério Público corre igual o diabo corre da cruz. Eu tomei a peste de leviano. Pois bem, que eu podia ter pedido antes, que eu podia ter feito isso, que eu podia ter feito aquilo. Decisão de 1º de dezembro de 2014. Sua Excelência, no entendimento, eu tenho outro. Direito à ciência da controvérsia. Está aqui o doutor Glauco determinando a reunificação dos processos. De uma instrução que eu não participei, eu pulei igual pipoca. Gordinho pulando a desgraça, mas eu pulei igual pipoca. Em toda sentada eu briguei, hoje foi um que eu briguei o contrário, tomei ferro. Então ferro e frio. Advogado nasceu para tomar na cabeça. Cuidado, advogado é só para tomar na cabeça. Sabe por quê? Porque eu não vou poder usar, não. Mas eu posso balangar assim, ó. Sabe o que é isso aqui? É uma ata que está no computador ali, de um processo que tinha que estar pensado aqui e que não está, com outros 7 volumes. Que é o julgamento do Digão, em que Chico Preto pede a absolvição da formação de quadrilha. O Alex já havia sido absolvido da formação de quadrilha. Elementares do tipo são 3. Só tem 2, o morto Wesley e ele. Não tem tipicidade. Quando forem perguntar se existia uma quadrilha, a resposta é não. Detalhe, o Ministério Público não recorreu nenhuma das duas, nem da absolvição, nem da condenação do Digão, que é o Rodrigo, pelo crime de homicídio. Pô, Quaresma, mas não recorreu, não fui eu, foi a Defensoria Pública. Não estou criticando a Defensoria Pública, não. Talvez o réu, não quero mais essa merda, deixa esse trem aí, vambora, dane-se. Vambora do jeito que está. Eu estou trabalhando, eu e Cláudio, para o Wesley. Para o Wesley. E o Wesley, Excelência, é tido como um bandido. Lembre disso aqui, tá, Excelência? Tem uma pergunta que Sua Excelência vai fazer, que é assim. Vamos lá? Primeira pergunta que Vossas Excelências vão responder, ela não estará materializada em nenhum sim, nenhum não. Monossilábicas, respostas lançadas na cumbuca. Ela será feita com aceno de cabeça. Sabe qual vai ser a pergunta? Quando terminar, Sua Excelência vai fazer assim: estão habilitadas a votar? Basta uma dizer não. Sabe por que é o dizer não? Lembra do Alexandre Vitor de Carvalho, e onde eu peço para ter 6 figuras femininas de Salomão aqui, não 6 figuras de Pilatos, 7 figuras femininas de Salomão e não de Pilatos? Por que essa prova está escondida de Vossa Excelência? Qual o medo dela? De conhecer essa prova, ou de permitir que Vossas Excelências conheçam a prova? Porque quando o Digão presta depoimento, ele não fala do Wesley? Porque o Chico Preto aqui está pedindo absolvição em relação ao crime de quadrilha?
Porque está pedindo o decódio das qualificadoras. O decódio da qualificadora tem dois motivos, segundo o Ministério Público: o tráfico e a morte do Canelo, que o meu cliente não responde. Tem um inquérito de 6 anos para trás, que eu nem sei quem são os outros indiciados, só de 2012 a 2018. Eu fico imaginando, doutor Michel, só que é servidora pública, lá no departamento da senhora ficar engavetado uma caceta, qualquer que seja, por 6 anos. 6 anos. Socar o trem na gaveta lá e não querer saber. A senhora, Vossa Excelência, não trabalha com investigação criminal, mas Vossa Excelência tem diligência com o seu ministério. Eu fico imaginando, doutora Isabel, Vossa Excelência, que é pedagoga, largar um plano, uma organização dentro da área de pedagogia durante 6 anos. Qualquer uma de vós, na atividade que exerce, esquecer por 6 anos determinada nuance que seria necessária, principalmente quando se trata de um homicídio, de alijar da sociedade um ser pernóstico. E nessa questão de ser pernóstico, Excelências, olha que interessante o que é o Ministério Público, porque esse Ministério Público está coagindo o juiz na Uberlândia. Doutora Ana, esse MP que constrange, que intimida, que faz o diabo na Uberlândia. Doutora Ana Lúcia e doutora Ana Ruth, esse cabo aqui, é o Alex. Ele foi preso temporariamente, depois preventivamente. Saiu na sentença de absolução. Foi em cana. Ficou em cana. O Ministério Público demitindo parecer. Unidivisível. Para a garantia da ordem pública, ele deve continuar preso. Para a garantia da ordem pública, ele deve continuar preso. Aí o cara chega aqui absolvido. Quantos válidos, Excelência, nós vamos precisar no nosso judiciário? Quantos personagens que não praticaram crimes nós vamos continuar mantendo encarcerados por condutas delitivas que não perpetraram porque eram sujos igual pau de galinheiro? Quantas pessoas nós vamos condenar com base no acredito, no caso do provável? Provavelmente. Comigo, provavelmente. Agora, isso aqui é prova indiciária. O que é isso? É a fase inquisitorial. É o que foi ouvido lá da delegacia de polícia. Certo? Pois bem. Houve uma fase judicial. E quando vem o judicial, as pessoas dizem o dito. Que provavelmente, que comentários. Agora, se isso bastar para Vossas Excelências segregar de um ser humano do meio social, você está com ele. É sim de cabo a rabo. Aliás, não uma absolvição, né? Para condenar de cabo a rabo. Se provavelmente, se comentário e boato foi elemento suficiente de convicção, provavelmente. Eu grifei todos, provavelmente. Eu grifei todos, acreditam. Comentários e boatos. Essa aqui é a certeza? Ponto de vista, teve uma vez que eu fui fazer um júri em critério, que a promotora falou em ponto de vista. No meu ponto de vista, eu pedi para uma familiar do réu, botei na frente dela, falei aqui, para ponto de vista opaco, colhido no Brasil. Mas passa a enxergar. Porque o que tinha era isso aqui, provavelmente. Que percebeu a presença de um indivíduo branquinho, que pode ser o Bastianinho. Uai, quem falou isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem falou isso. Eu vou no cerne da questão. Pode ser Fabrício Duarte. Isso da morte do Elton Santos Oliveira. Isso aqui não é da morte desse réu, dessa vítima. Não é da morte do Raul. Que pode ser. Assim construiu-se, Excelência. Agora, sabe por quê? Deixa eu contar para Vossa Excelência por que esse moço ganhou esse grande prêmio. Isso já teve uns desafios na vida. Apesar do Paulo ter educado, apesar da mãe dele ter educado, esse porqueiro já fez merda na vida. Leia esse crime. E uma vez ele me envolveu num roubo.
e disse que ele tentou matar 4 policiais no Churro. Ele deu um tiro. Falaram que ele tentou matar 4 pessoas. É o que a doutora fala, que a funcionária dela, a servidora dela, falou: não, o cara é o bicho. Ela só não contou a servidora dela, a funcionária dela, que ele ficou paraplégico. Eu até sacaneei ele, falou: coisa ruim, morre de graça. Você vira paraplégico para o alto andar, Deus realmente protege você. Aí ele fala que eu sou abençoado, eu estou defendendo ele por 1000 pratas. Acho que nesse ponto ele errou, mas que Deus protege ele, pelo menos no aspecto físico, protege. E em razão desses fatos, outros vieram. E aí foi a avalanche de situações em que ele, há 6 anos, tem inquéritos que não estão concluídos. A doutora tinha certeza que aquele trem era aquele processo. Mandei não, pedi, né? Porque eu não mando nada nem no escritório. Em casa não mando, quem manda a Cláudia. Aqui. Processo assim. Pergunta se tem aqui nesse processo peixe. Não tem, os correios são Gustavo e Emerson. Está aqui. Sabe quem que é a vítima? Vou dar só as iniciais. É o W. W. Vítima. WTF, que é aquele primeiro da certidão que ela viu, que ela estava embarcando na canoa furada, que era a morte do Canela. O meu cliente, o nosso cliente, não responde pela morte do Canela. Tem 6 anos a morte do Canela. Mas isso aqui, que é isso? A relevância disso aqui é porque não leu o processo. Ela não conhece o que tem no processo. E ela pode mostrar para Vossa Excelência que não há quadrilha. Não dá para sessão de porrada que as testemunhas que vieram aqui levaram. Que aqui todo mundo fica com medo. Que quem vai falar dele eu vou trazer um cidadão que ostenta esta farda, que tem na cintura uma quadrada igual essa aqui, que é uma ponto 40, que calça 15 mais 1 são 16, que é primo da vítima. O primo da vítima prestou depoimento. Nós vamos ler o depoimento. Pergunta se Sua Excelência quis passar ao Léo do depoimento do primo da vítima. Para quê? Foi sobre o triplo contraditório. É engraçado. A morte a ser apurada aqui é do Raul, que investiga o Elton Santos Oliveira. Por acaso aquele nome que a doutora confunde as bolas. Aí eles pegam uma pessoa que parece ser a mais bem informada do mundo, porque ela conhece de tudo, e começa a depor sobre todos os fatos. Então vamos falar que eu estou mentindo, né? Como é que eu tiro meu chapéu? Os prováveis autores. Se provável, Excelência, for certeza, senta o aço. É sim de cabo a rabo, esquecendo o sim da absolvição, que seria não. Agora, se para condenar Vossas Excelências reclamam um bagaço com um trem chamado certeza, afaste essa abjeta acusação. Sabe por quê? Por que eu falo que ela é abjeta? Sou Francisco, meus respeitos. E foi ele que pediu a absolvição da quadrilha em relação aos 2 correios. Foi Sua Excelência que pediu o decote da qualificadora em relação ao correio. E ele sustentou a condenação do Alex. E o Alex foi absolvido. É só Vossa Excelência decidirem. Certeza? Provável? Talvez? Pode ser? Doutora Nilza, Vossa Excelência que vai resolver. É fácil a nossa missão. Eu estou botando meus 1000 por mês. Vossa Excelência estão aqui absolutamente de graça. Receberam 1 centavo. Doutor Isabel, 1 centavo, ligar. Recebem o agradecimento do juízo, do Ministério Público,
da defesa da sociedade que representam, que tem caráter, que são ilibadas, que têm retidão de conduta, e podem se sentar aqui para proferir o julgamento de um ser humano. E aí eu quero saber o seguinte: vão condená-lo porque eu sou desprezível, doutora elegante? Vão condená-lo porque eu sou grosseira, doutora polida? Ou vão condená-lo porque existe alguma prova, resquício? Ah, não, para condenar tem que ter certeza, não é resquício de prova, nem indício, é prova. Tem prova. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou racista, vou falar que o preto está sendo errado. O cidadão não reconheceu, e aí eu vou implorar, Vossas Excelências, eu sei que estou recebendo a atenção, mas eu vou pedir um segundo a mais de atenção. Aqui estava a testemunha. Só tem que estar invertido, viu, Excelência? A distância é exatamente a mesma. Como tem uma parede aqui, como tem uma pilastra aqui, 2 ou 3 juradas não teriam condição de ver o Paulo, que é o cara que eu vou estar do lado dele ali agora, que é o pai do réu. É esse cabra aqui, que estava sentado ali. E nesta distância, esse senhor falou: o senhor reconhece? Não sei quem é. Foi o Paulo, pai dele, não consegui enxergar. E aí eu perguntei, qual era a distância que o senhor tinha em relação aos atiradores? A cadeira está ali. E eu me postei exatamente aqui. Exatamente aqui. Ele não enxergava ali para reconhecer o Paulo, que era conhecido dele. E a doutora acha que foi covardia dele não ter reconhecido quem estava aqui. Aí era clarinho. Mas parece que você precisava desmontar o clarinho, por quê? Sabe por quê, Excelências? Tem um trem chamado de testemunha ocular e tem um negócio chamado de testemunha inocular. A inocular é que inocula veneno, tal como uma serpente, uma cobra, uma víbora. Não é a minha esposa, não. É uma víbora. É aquela. Doutor Erma uma vez falou: doutora, fique em casa, pelo amor de Deus, porque trabalho no Peró para só estar aqui. É porque ela organiza o trem. A testemunha, qual testemunha ocular que tem nesse fato? Vossas Excelências sabem? Alex virou réu. E Alex foi julgado. E o que o Alex disse? Doutora Alanise, o que o Alex disse? Vossa Excelência sabe? Aquele que foi impedido a condenação pelo doutor Francisco de Assis Santiago, aquele que foi denunciado por homicídio, aquele que, se não tivesse sido chamado, a polícia fala isso. A acusação, Excelências, ela não pode ser fatiada tal qual a melancia, tal qual a jaca. Aliás, a jaca não fatia, fatia no bolo. Ela não pode ser fatiada. Por que ela não pode ser fatiada? Porque ela é um conjunto uníssono de premissa maior, menor e conclusão. Pelo menos eu ouvi essa bobagem uma vez na vida. Que é o da lógica. Alguém já estudou lógica por aí, eu já ouvi falar dessa bobagem também. Mas parece que a lógica não existe. Quaresma, por que você está falando desse trem? Porque tem um negócio chamado relatório final de investigação que está aqui. E a polícia, e lembre-se do Wagner, lastreou-se para produzir a denúncia nessas, aspas, investigações, com aquele relatóriozinho que está aqui, que coloca como um dos autores desse crime o Pio. E o Pio não está aqui. Não coloca o Alex estava aqui. Mas vamos lá. Conjunto de investigações. O que chegou à conclusão, delegado? Elementos indiciários. Pede de prisão preventiva e indicia. Pelo que foi exposto, representa pela posição de prisão preventiva temporária de Wesley Charles, Rodrigo, Gegão, Alexander. O Alex. Por que eles foram indiciados pela prática de homicídio qualificado e formação de quadrilha? Aí quando chega aqui, qual é que é o procedimento?
Está lá o corpo estendido no chão, chega a polícia, mantém um cadáver incomunicável, porque o cadáver não falar com ninguém, quem tem que falar com o cadáver é perito, jurado e juiz, quando nós temos que conversar com os mortos, indagar do que ele morreu, como que ele morreu. A doutora falou que tira a queima-roupa, denota que foi assim, assado. Uai, eu posso estar tentando estrangular alguém, e se alguém me dá um tiro no peito para queimar-roupa. Quem matou está se defendendo, mas a doutora não está nem aí para isso não. A doutora... É autopericial. Sei, isso. Tem laudo local também que fala que tinha uma queima-roupa, mas a doutora, quando leu o processo, não estava sabendo disso, né? E tem dois laudos. Tem o relatório de necropsia, ou necrópsia, que é aquele que é de freguês, e tem o laudo de local, que fala também do tiracusa de distância. Fala também. Mas a doutora, né, ela só esqueceu de uma coisa. Quem atirou a treta, o negro. Ela só esqueceu disso. Ela só esqueceu de trazer para vossas excelências. Eu vou pedir uma caridade só. Se eu tiver Pilatos sentado aqui na figura feminina, esqueçam a cor e condenem. Se eu tiver Salomão, só se eu desbotei o réu para ele vir para cá. Que a única forma de vossas excelências condenarem, refutando a prova, a vida no processo, não é a prova do comentário, do provável, do ato, da futrica, não. É a prova incontestável. Quem viu? Alex viu. O quase cego viu. E não reconhece o Paulo ali. Não consegue, se não reconhece o Paulo, que dirá na placa de proibido o uso do celular ali. Mas vamos lá. Essas pessoas foram todas indiciadas, porque num conjunto de ações encetaram a morte do Raul. Quem acreditou nisso? Quem acreditou nisso foi um negócio, um órgão, uma instituição, que eu bato nela, não bato a pessoa, chamada Ministério Público de Minas Gerais. E o Ministério Público de Minas Gerais disse o quê? Disse que essas pessoas tinham uma quadrilha armada, disse que... Está aqui, ó, denúncia. Denúncia. Passou por um procedimento sumário de culpa. Ao final foi pronunciado. O que é isso? Alguém morreu e parece que alguém fez. Veio para júri. Alex absolvido. De tudo. Da quadrilha, inclusive. Sobrariam 3. Daria para condenar ele na quadrilha. Daria. O outro é absolvido. Acabou, não tem recurso do MP. Ah, detalhe. Foi absolvido por pedido do Ministério Público. Que não tinha prova. Mas para que eu vou mostrar a verdade, né? Qual a covardia tão grande de pegar esse pedacinho de papel aqui e mostrar para o conceito de sentença? Nós vamos ficar aqui o mês inteiro. Vossas excelências vão dar um azar de me ver de novo de 28, não sei com qual promotor, né? Mas de repente eu jogo esse outro processo, vou ter a sorte de ler para vossa excelência o Chico Preto pedindo absolução. E aí? E a consciência de quem condenou, tendo isso aqui escondido de vossa excelência? Está precluso, para mim estava no processo. Desmembrar, eu não vi, não fui intimado. Tanto é que uma questão minha levantada, se a excelência já decidiu, já está deliberado ali. Mas isso aqui é a sementinha do mal. Uai, por que essa volátil posição, já que eles são tão promotores de justiça, corre da verdade? Né? Por que ela não se preocupou em ler o depoimento do Alex, que ficou preso quase 3 anos? 3 anos, para depois ser absolvido. Na data dos fatos, o quarto denunciado levou a vítima a um estabelecimento comercial chamado Bar do Januário. Após chegar no referido estabelecimento, o ofendido foi abordado por um veículo conduzido pelo terceiro denunciado, o qual também se encontrava o primeiro e segundo denunciado. Qual é o quarto denunciado? Alexander Silva Ferreira. Por que o Raul morreu segundo a acusação? Que alguém levou ele para lá. Hoje a doutora virou. Como é que é, Cláudia? Não tem muita relevância, né? Está julgando esse aqui, né? Mas como é que o cadáver, ou o futuro cadáver, foi apresentado aos executores? Ela não se preocupa mais. Sabe aquele negócio? Premissa maior, premissa menor e conclusão? Tal do raciocínio lógico? Para que eu vou levantar essa merda? É muito mais fácil pegar isso aqui, que é sujo igual o pau de galinheiro, ter um punhado de rex e falar que ele é um variante perigosíssimo. Que as testemunhas se borram de medo dele. Será que é mesmo? Será que o policial militar, primo da vítima, se borrou dele? O Alex foi ouvido. Cláudio, quanto tempo? Agora vai dar 55 minutos. Tá. Vossa Excelência, estão na minha mão ainda só mais 35 minutos e nós encerramos. Não sei se seremos blindados com a réplica. Se formos, vamos sofrer mais 1 hora na minha mão na réplica.
né? Mas aqui está o quê? Ah, olha só, doutora Cláudia, a letrinha dela, ela que faz as maldades. Tá vendo aqui, ó? Pergunta se a doutora promotora teve a preocupação de falar desse nome. Vamos lá? Ronilson Otávio Nascimento Silva. Certinho? Vossa Excelência não ouviu isso não, né? Vamos ver agora pela primeira vez? Vou deixar guardadinho aqui para vocês. Nós vamos fechar isso primeiro. E aí Vossas Excelências vão escolher se condenam o preto desbotado ou se absolve o branco, porque quem matou foi preto. A escolha de Vossa Excelência, isso aqui é testemunho do processo, isso aqui é testemunho do juiz, isso aqui é testemunho do veredito. Sabe por quê? O Dantário, ele estava assim, ó, frente a frente com quem matou. Ele viu quem matou. Ele descreve a cor de quem matou. Não é o cego que vê ele, não, ou quase cego. Ou o cara que não tinha visão do direito e esquerda tinha catarata, que não enxerga, não reconhece o Paulo ali. Eu sou meio cênico, sim, eu não vou discutir isso não. Sabe por quê? Eu aprendi com um cara que é meu amigo, chamado Giovanni Mansur Souza Fantuzzi, que é procurador de justiça, que a imagem vale mais do que a palavra. A imagem vale muito mais que a palavra. Eu cheguei no plenário uma vez, levantei a mão para a vítima, fiz assim. Quando eu estiver na distância que foi atirado, você me fala. Fiz isso aqui, ó. Quando o Chico deu 5, errou 5, foi. Giovanni chegou perto de mim. Eu fui lá para brigar com ele. Galinho de briga, ele e eu, dois galinhos de briga. Não. Ele chegou para mim e fez, primeira vez que um advogado me convence que eu não posso sustentar uma acusação em plenário. Falou isso em off, depois falou isso para os jurados. Que não tem como você errar 5 tiros estando nessa distância. E até então, se fosse só o depoimento do Januário, contraste da tinta preta no papel branco, na voz de taquara rachada minha, na voz elogiosa dela sendo lido, Vossas Excelências não iam saber que esse cara é quase cego. Que ele não tinha visão do direito e a esquerda tinha catarata. Que ele não reconhece uma pessoa que está com mão no queixo ali, e menos ainda, poderia falar que quem estava lá era branco, porque quem estava lá era preto. Negro. Alex, Excelências, segundo a acusação, foi o caboclo que levou a vítima para ser morta. Isso foi sustentado na denúncia, isso foi referendado na pronúncia, e o conselho de sentença que julgou Alex rechaçou. Que não conhece os acusados Wes Aguiar e Rodrigo, que em relação à denúncia essa é falsa, que conhecia a vítima Raul dos Santos, que o interrogante não tem qualquer participação na morte da vítima, que não ficou sabendo quem matou a vítima, e até a presente data não sabe quem seria, dizer quem seria o autor. O interrogante não conhece e nunca ouviu falar dos homens mencionados na denúncia, qual seja, e que formariam a gangue do Bastianin, que começou a usar maconha com 14 anos, que conhece Bastianin e não teve com ele e não sabe dizer se ele é chefe de quadrilha. Isso aqui, 7 jurados. Quando julgaram, 4 deles absolveram, dizendo que esse moço não tem nada a ver com isso. Esse moço foi absolvido do homicídio da quadrilha. Se ele não tivesse levado lá, a vítima teria morrido. Essa é a história. Não é com H, né? É história com E. É a historinha para boi dormir que contaram no processo. O Digão foi quem levou o carro. Engraçado. O cego, ou quase cego, ou quase deficiente visual, ou deficiente visual, diz o quê? E aí eu perguntei, porque Sua Excelência perguntou, era 2 ou era 3? Porque tinha um personagem do carro, né? Segundo a lenda rezada, ele não enxerga aqui, vai enxergar quem está no carro. Mas arrumaram o Rodrigo lá dentro do carro. Aí eu fico perguntando, se no julgamento do Digão, o Januário fosse ouvido, e o advogado, o defensor público, tivesse tido a condição de atestar que esse cara é deficiente visual, que ele não consegue reconhecer uma pessoa a 8 metros de distância, 8 metros de distância, você sempre botou 10, 15, tem 8, então você treina para medir. É matemática, não tem jeito não. Está daqui aí 8 metros. Se não conseguir reconhecer em 8 metros, que dirá alimar com 15, principalmente cor. Ele está acovardado porque o Bastianinho é o capeta, é o cão chupando mano e cuspindo caroço.
Ninguém conhece a gangue do Bastianinho. Ninguém sabe da gangue do Bastianinho. Tem um policial militar. O Bastianinho é o rei do tráfico de drogas. Só tem que ter um policial que não fala isso não. Tem um polícia aqui que não fala isso não. Fala outra coisa. Que informa que o Bastianinho não tem muito envolvimento com o tráfico de drogas. O negócio dele é roubar carro. Me permite? Estou mentindo. Que confirma que Bastianinho não tem muito envolvimento com o tráfico de drogas. O negócio dele é roubar carro. Mas ele virou traficante. O Raul virou traficante. Porra da ficha criminal do menino está ali. Igual Buda de neném. Não tem uma mácula. Uma mácula! Mas vamos sentar nele, que ele é traficante, que é guerra de tráfico e tal. Então, vamos fazer o quê? Eu sou o eterno noiado. Eu vou ser o eterno noiado. Doutor Michele, para se edificar condenação, tem que se fazer isso em cima do rochedo. Se fizer condenação em cima de beira de areia, beira de rio, na praia, onda vem e leva, ou então maré sobe e vai embora. E aí eu fico perguntando, na minha insignificância, a mim mesmo, qual vai ser o posicionamento de cada um de vós com relação a provável, a comentário, a boato, a trica, a futrica, né? Ao cidadão que não enxerga, que reconhece não as feições, mas que ele mora lá há 30 anos e não sabe quem é traficante. Vossa Excelência já ouviu falar que o Belamar é traficante? Já viram ele traficar? Não, falar que é. Você está comparando ele ao Belamar? Não. Estou fazendo uma diferença. Uma diferença. Personagens foram presos, personagens foram vinculadas a ele e processos criminais por tráfico de drogas foram levados a efeito. Este moço tem, numa covardia da polícia, mais um processo de associação por tráfico. A doutora só esqueceu de contar como é que isso foi. Sabe como é que foi? Segundo a lenda rezada, alguém aqui dentro da carceragem, numa audiência que ele teria falado, eu ouvi ele conversar com outro cidadão sobre uma boca. E ele tomou 8 anos e meio por associação por tráfico. Ela só esqueceu de contar que esse bagulho aqui é de 2012, essa parada, que é a única de tráfico de droga deles, que não é de tráfico de associação, de 2015. Dorme com um bagulho desse. Esse moço tem trocentas ocorrências policiais. Quantos inquéritos de tráfico de droga ele tem? Nenhum. Quantas denúncias por tráfico de droga ele tem? Nenhum. Esse é o traficante. Excelências, no dia 1º de setembro de 2017, na comarca de Ibirité, Dr. Zé Honório, juiz de direito, juiz da primeira vara criminal e da precatória criminal, procedeu à inquisição de um personagem. Quem é o personagem? Estava lá presente o Dr. Túlio Naves, nosso colega de escritório, e uma promotora de justiça, e foi lá prestar depoimento um personagem. Sabe quem é? Jonathan Freitas de Rezende. A doutora Ampassan percorreu o depoimento desse moço na fase inquisitorial. Sua Excelência, juiz de direito, se ele estivesse numa vara criminal comum, ele não poderia condenar só com a prova indiciária. O que é essa bagaça? É aquela colhida só lá na polícia. Isso é a prova indiciária. Ele teria que condenar com a prova judicializada, ou seja, sob o crédito contraditório. Ok? Então tá bom.
esse moço foi ouvido sobre o crime contraditório. Que isso? Tinha de um lado a defesa, do outro lado a acusação. Como ele é testemunha da defesa, aliás, minto, só um detalhe, ele é testemunha da acusação. Ele não é testemunha da defesa não, quem perguntou primeiro é quem enrolou. Quem enrolou aqui foi o Ministério Público. Certinho? O que diz esse moço? Que o depoente é policial militar. Ele é policial militar. Ele não é o velhinho que estava sentado, por isso que eu estou sentado aqui, porque ele estava sentado aqui quando eu fiz a demonstração que ele é portador de gravíssima deficiência visual. Que ele não enxerga uma pessoa ali, ó. Que ele não consegue identificar que o bigodinho ali que trabalha para mim, que é o Guilherme, que o outro ali é o Paulo, que do lado tem uma colega acadêmico de Direito, que do lado tem um outro acadêmico de Direito, que tem um colega advogado lá de cabelo branco, que tem uma senhora loura, colega advogada no fundo, que tem uma placa ali. Ele não lê isso. O cara que sentou aqui não lê isso. Mas quem prestou depoimento aqui é um PM. Papa Mike. Estou errado, Sargento? Papa Mike. Né? Pois bem. Que o depoente policial militar, que conhece dois dos denunciados, o Wesley Aguiar, vulgo Bastianinho, e o Alexander Silveira, que a vítima era a prima do depoente. A vítima era primo do depoente. Policial militar. Certo? Vamos continuar. A doutora não passou perto disso aqui não, né? Ela não lê isso aqui não, né? Pra quê? Que o depoente não... Ela leu lá na fase inquisitorial. Vamos ver o contraditório. Vamos ver se a doutora chegou nas páginas 1615 do processo. Quando a defesa pergunta. E eu não vou nem querer saber das perguntas da defesa, não. Porque o que resolve a vida do réu aqui são as perguntas do Ministério Público. Mas ela esqueceu o que é promover justiça. E se porta como promotor de acusação. Mas vamos concluir. Continuemos. Que o depoente não presenciou homicídio. Que o depoente foi o primeiro a chegar no local em que a vítima foi morta. Como é que aquele papo ruim do comentário do ar da clínica explica? Comentário diz que foi fulano. Aplica, esse aqui é o policial militar, primo da vítima falando. Né, Cláudio? O primeiro a chegar quem foi? Ele, né? Então tá bom. Que foi o primeiro a chegar porque morava nas mediações. Que ouviu de populares que estavam num Fox Prata, que neste momento o depoente não se recorda se chegaram a dizer quantos eram os ocupantes do Fox Prata. Que foi informado ao depoente que um dos ocupantes do veículo, aquele negócio do português, eu sou meio besta, né? Ou é artigo definido, um é indefinido, né? Então vamos lá. O Quaresma é um idiota. Estou falando do Quaresma. Um idiota pode ser qualquer um, temos dados por aí. Pedindo acusação de quando? Mas injustiça? Pedindo condenação de inocente? Né? Tem vários idiotas por aí. Não sabemos quem que é. O é definido, não é isso? Mas vamos voltar ao depoimento desse moço aqui, que eu entendo que é de extrema relevância. Esse é o cabra que é PM, que foi o primeiro a chegar lá, porque ouviu os tiros e foi bater lá. E dizer que neste momento o depoente não se recorda se chegaram a dizer quantos eram os ocupantes do Fox Prata. Que foi informado ao depoente que um dos ocupantes do veículo desembarcou e chamou pelo Raul, que estava dentro de um bar. Que logo depois foram efetuados os disparos. Que não foi esclarecido se quem atirou era o motorista ou o carona. Não fala de terceira pessoa dentro do carro. Será que quando o Jegão foi condenado, esse depoimento estava encartado nos autos? Será que o defensor deu atenção a isso? Será que o Conselho de Sentença conheceu essa prova? Porque a Defensoria não recorreu. Eu teria recorrido. O cara nega a autoria, porra. Eu li o depoimento dele ali, não posso contar para você, ele não vai, não assume. Eu não tenho nada a ver com essa porra desse trem, não. E vai ele. Que o depoente não tem conhecimento se Raul já tinha sido vítima de alguma tentativa de homicídio. Que o depoente ouviu falar de Wesley Rodrigues, também por participação em crimes, e que ele morreu antes de Raul. Que Raul e Canela tinham envolvimento nos crimes juntos. Que as informações é que tem envolvimento em roubo
que conhece o Wesley Aguiar, vulgo Bastianin, por informações do meio policial de que é envolvido em crimes, que as informações é de que... Qual que é a motivação desse crime? Tráfico de drogas? Esse é o móvel, não é? Vamos acabar com essa motivação aqui agora? Vamos aniquilar essa motivação aqui agora? Com um policial militar que não tinha? Eu tenho minha arma registrada, bonitinho, bodogão, 5 tiros. Não posso andar com ela porque eu não tenho porte. Eu tenho registro de arma. Entra lá no escritório e vê se eu não sento o dedo. Eu sei que ele atira muito bem. A Cláudia atira melhor do que eu. 30? 30? Tá. Imagina. Oi? 1h10 agora. 1h10? Falta 20 minutos. Eu sei que eu estou montando a volta e ainda não tem mais tanto tempo. Qual que é a motivação do crime? Baixaria das né? O crime da vítima, policial militar. É um cagão? É um cara para ter medo do baixaninho? O cara que anda com a quadrinha para a cintura? Não é não, né? Se eu estiver mentindo, um sinal só. Que conhece o Wesley Aguiar, vulgo Bastianin, por informações do meio policial, de que é envolvido em crimes. Que as informações é que ele tem envolvimento em roubo, mas tráfico não sabe. Uai, engraçado, né? Agora, o Januário é covarde, porque falou que não sabe se ele é traficante, que não sabe se ele mora lá. Mas tem mais. Que Alexander morava em frente à casa do depoente, que tinha envolvimento no crime de roubo e tráfico de drogas. Que Alexander andava com Raul, mas não sabe dizer que isso significar quanto a serem ou não amigos. Que o depoente não tem conhecimento. Olha que coisa interessante. Doutoras, o que vossas excelências ouviram? Ouviram que o Januário é um covarde, que o Januário e Davidson são mentirosos, que eles são acelerados, que eles mentiram descaradamente porque eles têm medo do Bastianin. Porque eles não falaram de conhecer a gangue do Bastianin. Posso? Que o depoente não tem conhecimento a respeito da gangue do Bastianin, que foi lido declara as folhas 5 da CP dos autos que eu li que diz que é isso mesmo. Uai, fudeu a bicicleta. Isso não costume. Porque o PM está com medo. O PM está com medo de um cara que estava preso, que é o Bastianin. Eu não conheço a gangue do Bastianin. Ele é PM. Ele ouve que o Bastianin tenha metido em roubo, que eu falei com Vossas Excelências, numa fita que foi meter, ele tomou um tiro, ficou paraplégico, tomou pela fuça fora, tentou matar um cliente policial. 4? Um tiro só. Um tiro só. Dizem que ele efetuou um disparo. Não tem moça, não tem nada. Mas ele respondeu por esse processo, foi condenado por esse processo. Estamos avaliando a revisão, porque esse processo é um negócio absurdo. Absurdo. Logo 15 anos, tem uma coisa teratológica. Chegaram os polícias lá, nós tomamos um tiro dele. Só esqueceram de pegar a munição deles lá, a arma deles lá, para ver que tinha um projeto alocado na espinha desse menino aí, que foi dar um tiro pelo PM. E aí depois não querem construir bandido. Excelências, se provável, se comentário e acreditar é suficiente para que Vossas Excelências condenem, senta o aço. Sim de cabo a rabo, esquecendo o sim da absolvição, que é o terceiro quesito. Agora, se para condenar, doutora Analise, doutora Nilza, doutora Ana Ruth, doutora Michele, doutora Isabel, doutora Natália, doutora Ana Lúcia, para condenar, para sentar ou para autorizar que o magistrado sente de 12 a 30 anos de cadeia, no longo desse processo, para fazer isso tem que ter prova, o que não há no processo, absolvo. Sim ao primeiro quesito, porque existe materialidade. Sim ao outro quesito, que é da autoria, é um descalabro, é ofender a razão, é divorciar-se do acervo probatório, é impor uma condenação imerecida, tal qual suportou esse cabra aqui. Eles dizem que são promotores de justiça, não são? Lembram do Alexandre Vitor falando que eles coagem, inclusive, juízes lá em Uberlândia? Tem mais. Eles são gentis.
Isso aqui, excelência, são casos reais. Estou trazendo ficção, não. São casos reais. Este moço é o Zé Cleves. Ele denunciou uma corrupção policial e, por conta disso, ganhou de presente com um cidadão que eu conheço muito, que eu ajudei, porque bati muito nele e virou popstar, chamado Edson Moreira. Está aqui a criatura, fotinha do Edson Moreira. O Zé Cleves se viu denunciado por um promotor de justiça. Eles não promovem justiça? Promovem, né? Tem alguma linha no processo pedindo do Alex? Tem alguma linha no processo pedindo do Boris Gomes? Porque, olha só, o homicídio, na sua forma qualificada, ele é um delito de ônibus. Difícil até de botar na rua, porque a progressão se dá com 2 quintos. Do homicídio simples é com 1/6. Esse moço tomou 6 anos. É uma sentença que eu não posso olhar no certo período. Na verdade, isso pode não ser, né? Então, pois bem, já que ela corre da verdade da cruz, a progressão se dá com 1/6. Estou 3 anos preso, eu fui direito muito. Mas isso para eles é justiça. Eles promovem a justiça. Está aqui o Edson Moreira. Sabe o que o Ministério faz? Olha o print. E eu gosto muito, a gente boa, um amigão, tem excelente relação. Olha o Ministério Público escreve: demarcar os pensamentos norteados de torpeza e flagrante insensibilidade moral. Seu trecho da denúncia contra o Zé Cleves, acusado de matar a mulher dele. Foi indiciado, então um delegado chamado Edson Moreira falou: este cabra fritou a mulher dele. Um promotor de justiça disse: de macabros pensamentos norteados de insensibilidade moral, denunciou ele. Ele foi pronunciado, ou seja, tem cadáver e tem indícios de autoria. Foi submetido a julgamento. Naquela época, ia até o 7º. Por 7 votos a 0, foi absolvido. A diferença é que o moço lá estava defendido por Marcelo Danardo, né? Um dos bons médicos que nós temos, o maior advogado da atualidade, filho do saudoso professor Jair Leonardo, que eu vi aqui uma vez degladiar-se com o professor Décio Gênesis, para mim, o maior orador que eu já presenciei vivo nessa terra. Quisera eu ter 1/10 da oratória daquele homem. Quisera eu. Da cultura, então, mais ainda. Eu os vi aqui com 80 anos de idade degladiando o processo do Jesus lá de Betim. Esse moço foi absolvido por 7-0. Então não quer dizer porque alguém acha que investigou, que alguém disse que a promotor de justiça denunciou, que o conselho de sentença tem que engolir essa barbárie. O caso hoje é de absolvição. O caso hoje é de absolver. Provas. Doutora Nilza, só se Vossa Excelência conseguir, tanto quanto os pares de Vossa Excelência, conseguirem desbotar o réu, ao mínimo, pintar o réu. Vou falar que eu desbotei o réu. Quem matou é negro. Ou tem a pele bem escura. Ouviram o Ministério Público falar isso? Não, né? Lembra do pedacinho de papel que está aí? Eu tenho 1 hora e 18 minutos. Eu tenho 12 minutos só para falar. Antes do 12º derradeiro giro do relógio, essa página, doutora Michel, que a senhora está olhando aí, ela vai ser virada e eu vou passar para a mão de cada um de vós. De alguém que viu. O PM não conhece a gangue do Bastianinho. O PM, que é parente da vítima, não vincula os Bastianinho. Não estou falando isso na fase inquisitorial, não. Onde nos pergunta se o cara é cego, não. Doutor, até eu tenho uma excepcional relação com o seu cerebro. Ele às vezes tem um sarcasmo, ele é inerente ao trem, né? Ele dá uns pitos de vez em quando, eu tenho que ser mais sério. Aí o cara está querendo saber a porra do valor da ficha. Aí não complica a minha vida. Depois o senhor reclama que eu sou perguntador. Quanto custa o referente? Quanto custa a ficha? Eu não estou entendendo, porra, não estou olhando aqui, tem gente. O senhor é cego? O senhor tem deficiência visual? Eu não conheci o velho, não. Eu não procuro testemunha, não. Eu até fico magoado, né? Porque a gente teve uma certa notoriedade, nunca tive mais gordo. Eu estava mais magro, eu estou mais gordo. Mas eu fico triste. Eu não procuro ninguém. O senhor não vai orientar a testemunha. Eu falei, eu quero distância essa porra. Você vai contar o que sabe. Eu não olho para a testemunha. Eu conheço testemunha aqui. Aqui. Pode checar lá se eu fui visitar preso para conversar com ele. Esse moço eu não vejo, tem uma eternidade de tempo, eu não vou em cadeia, eu não me entendo de cadeia.
Eu sacanei quem gosta de cadeia preso, família presa. Eu não tenho tempo de ir lá, não resolvo nada lá. Eu resolvo no processo. Eu resolvo aqui com Vossas Excelências. Na hora que eu estou perguntando, na hora que eu quis saber se o cara tinha ou não problema de vista. Estou vendo o cara com óculos, estou olhando para o olho dele e falei, gente, mas está com o olho um tanto diferente? Só tem problema de vista? Só serve um olho. Foi uma... Há quanto tempo? Não, desde a época dos fatos. E aí? Mas eu sei que os caras é branco. Se quiserem condenar por conta dos antecedentes, basta dizer sim do primeiro para baixo. Nós pedimos que digam não ao segundo. Eventualmente, se ultrapassar da absolução, não é por trainha, se quiser pode de prova, mas eu estou mexendo. Nós temos um conceito de sentença, eu tive a cautela de procurar a profissão de Vossa Excelência. Isso, desses derradeiros 10 girinhos do relógio, para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a direita. Né? Horário anti-horário, vamos rodar 10 minutinhos. Doutora Michel é servidora pública. Doutora Analisa, pelo menos que consta ali, uma professora. Doutora Nilza também é uma servidora pública. Doutora Ana Ruth, uma pedagoga. Doutora Isabel, uma pedagoga. Doutora Natália consta aqui como advogada. Doutora Ana Lúcia como professora. Então, eu não estou mexendo com nenhuma pessoa iletrada. Não temos no conceito de sentença ninguém de conhecimento rudimentar da vida. Da vida. E aí eu vou perguntar para Vossas Excelências. O preconceito gravita na órbita do julgamento de cada um de vós? O preconceito norteia a conduta de cada um de vós? Ou que para condenar é imprescindível que haja prova? Inconteste. Sim ao quesito da materialidade do homicídio. Não ao quesito da autoria. Se porventura passar é sim para absolvição. Tem 3 qualificadoras. Não tem prova de torpeza, porque o crime fala que não tem envolvimento dentro do tráfico. Para cobertar o recurso que não foi autor. E eu vou mostrar os últimos segundos, se a doutora não retumbar, né, no pavilhão de Vossas Excelências, a voz agradável dela, e aí eu terei que fazer aportar de novo nos respectivos pavilhões, na tréplica, o último depoimento, as últimas palavras que Vossas Excelências vão ouvir do processo. Se quiserem liquidar a fatura, ao que o juiz perguntar, estão habilitados ou não, basta como dizer não. Sabe por quê? Julgam sem a verdade inteira? Julgam sem conhecer totalmente a verdade? Foi inapetência minha, não. Tirado dali eu não vi. Não fui intimado. Mas tudo bem. Para que vai intimar o advogado? Excelência. No dia... No dia 12 de abril de 2013, a partir das 14h45, foram ouvidas testemunhas no sumário de culpa dos correios. Essa prova não foi produzida com a nossa participação dos correios. O nome do Wesley, do Baixarim, não aparece aqui. Pois eu briguei o tempo todo, cadastrei, e mal sabia eu que sou imbecil, sou falível, e o julgamento que não falha reside apenas nas mãos de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois foi exata medida que medir, haverão de medir a voz, ensinou Mateus. E eu peço a Vossas Excelências que julguem do mesmo jeito que querem ser julgados. Que um dia não vão prestar conta, não vão ser julgados aqui, mas não tem jeito de escapar. Lá vai ter. E que de jeito que eu quero ser julgado? Conhece Alexandre há 4 anos, que o denunciado é pessoa boa e honesta, que estava acompanhando a vítima no bar quando foi assassinado. Lemos a testemunha inocular, comentário, provável, isso é inocular. Querem uma testemunha ocular, que não tem problema de vista, eu vou emprestar para Vossas Excelências, não a visão, mas a audição de quem viu. A percepção será auditiva.
para quem viu, e quem estava aqui não consegue enxergar, que estava acompanhando a vítima Raul no bar quando foi assassinado, que o depoente e a vítima estavam no bar jogando sinuca, que Raul atravessou a rua para conversar com Iltia, exatamente o que o moço falou aqui. Lembra que falou que ia conversar com não é? Com aquela que queria namorar? Está aqui. Não tem mentira aqui não, tem fato aqui não. Que Raul encostou de um carro e 2 rapazes desceram próximo a ele. 2. Que esses 2 rapazes conversaram com Raul. Que Odo, inclusive, acreditou que Raul os conhecia. Que foram esses rapazes que atiraram em Raul. Que não conhece esses 2 rapazes. Que não conhece esses 2 rapazes. Os 2 rapazes tinham pele bem escura. Excelência, esse caso amarelinho aqui, quem matou? Isso aqui, quem viu? Eu vou implorar a Vossa Excelência, além da atenção que fizeram até agora, por caridade, só para ler isso aqui. Isso aqui viu. Olha para coisa. Doutora, esquece o comentário, esquece a ficha de antecedentes criminais e feche tudo que Vossa Excelência já viu. Que os 2 rapazes tinham pele bem escura. Ele é acusado de atirar. A senhora me faz a caridade? Vossa Excelência pode ler e passar para os pares de Vossa Excelência? Por favor. Isso é o depoimento de uma pessoa que assistiu o evento tanatológico, ou seja, o exercício, ou seja, a morte, ou seja, o aniquilamento de uma vida humana. É só por caridade. Esse indivíduo prestou depoimento sobre o crime do contraditório. É o que está grifadinho, está em amarelo e grifado de vermelho. Quem foi que atirou na vítima? 2 indivíduos de cutes escura, 2 negros. Exatamente o que está grifado aí. Quem foi que atirou? Ele estava jogando sinuca, ele fala que ele atravessou para conversar com a Nilda. E quem atirou, quem foi? Estou botando tudo preto, não. O preto tem sempre culpa, né? Vamos colocar preto, vai dar. Não. Eu tenho depoimento aí. Sou eu que estou falando, não. E o detalhe, não fomos nós que produzimos essa prova, não. Essa prova foi produzida, Excelência, no processo do outro. Isso aqui foi trasladado para cá. Não, porque não pode. Tanto que eu sou imbecil. Meu amigo, deixa eu explicar um negócio e para você, Paulo. No limite daquilo que era a nossa capacidade, nós fizemos o que nós pudemos. Você entendeu? Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Não somos a dama generosa que é a promotora, gentil, né? Com garbo. Eu sou esse cara escroto que está aqui. Agora eu tenho certeza ali que aquelas 7 senhoras não vão te condenar porque eu sou um imbecil e ignoro. Não vão te condenar porque você tem uma ficha criminal e condenação passada julgada não há nenhuma. Né? Que na época dos fatos não respondia processo nenhum, nem até hoje responde por tráfico de drogas. O que se pede, o que se implora aqui, é uma coisa só, viu, Paulo? É aquilo que essa sociedade vai dar em retribuição ao seu filho. Hoje, a justiça, eu vejo sempre, né? Mata-se alguém, justiça, justiça. Justiça não é só condenação, não, Excelências. Justiça, às vezes, é a absolução. O Wagner Lúcio foi condenado que clamaram por justiça. Cega, desmedida e irracional. E ele passou 8 anos na cadeia sendo inocente. O que eu vou levar para casa junto com a Cláudia hoje é uma coisa só: justiça, a verdadeira justiça. Não há prova de materialidade da existência da condenação de quadrilha, menos ainda armada. Excelência, um privilégio ver a Vossa Excelência nessa cadeira, espero que durante muito tempo, mas a caneta eu vou dar depois com a quinta melhor. Então eu vou botar no privilégio. A caneta tinha o tribunal, né, doutor? Não, o tribunal não trabalha nada, só mais nada mais trabalha. Por 1000 por mês é sacanagem. Excelências, peço excusas por qualquer erro desse insignificante ser vivente, e peço que Deus
faça uma centelha no crepúsculo naquilo que o desembargador Alexandre Vitor Carvalho falou, que não existe nenhum processo, que é um trem chamado verdade, verdade real, que é o que aconteceu, e ilumine a consciência de cada um de vós para errar o mínimo possível, que infalível só Deus. Muito obrigado. Encerramos, Excelência. No horário. Doutora Patrícia, queremos